Hoje nós veremos alguns importantes conceitos, dentre eles o peso molecular, logo após a vinheta. Olá pessoal, então hoje eu vou falar para vocês sobre alguns conceitos que são muito importantes para quem trabalha na área de plásticos. O que é polimerização, o que é peso molecular, o que é um polímero e o que é um plástico. O polietileno ele vem a partir do eteno, que pode ser extraído tanto do petróleo quanto do álcool. O eteno são moléculas pequenas, que no reator ele sofre uma reação que faz a ligação entre as moléculas. Então imagine que isso daqui é uma molécula de eteno, que é um elo de corrente de bicicleta. Imagine que aqui a gente tem uma outra molécula de eteno, que é outro elo de corrente de bicicleta. Qual que é a força que eu tenho que fazer para separar um dos dois, do jeito que estão aqui? Praticamente nenhuma. Agora, se eu fizer alguma reação que promova a ligação entre esses elos, aí a gente vai ter uma força muito grande. Se a gente então unir essas moléculas de alguma forma, a ligação entre elas será muito forte. É exatamente isso que ocorre no reator. E a molécula no reator ela vai crescendo até ficar um tamanho muito grande. Todo mundo que já mexeu com corrente sabe como é complicado a gente desatar um nó de uma corrente quando ela está emaranhada. O que dá resistência ao plástico é exatamente isso. Quando as moléculas muito grandes estão enroscadas umas nas outras, a força que a gente precisa fazer para separar as moléculas é muito grande. E é isso que dá resistência ao material. É isso que dá sustentação, por exemplo, ao balão, quando ele está subindo, para que ele não rompa sob a ação do próprio peso. Em química, cada unidade de repetição, cada unidade funcional de repetição na macromolécula, na molécula gigante ali do plástico, a gente chama de mero. Como nós temos muitas moléculas, muitas unidades de repetição, nós temos então do grego poli, que são muitos, meros, muitas partes. Então, o polímero é formado pela repetição de muitas unidades pequenas chamadas meros. Por isso que tem o nome de polimero, polímero. Então o que é a polimerização? É a união de pequenas moléculas para formar grandes moléculas ou macromoléculas. Quanto maior for o tamanho da molécula que estiver crescendo no reator, maior será o peso molecular, maior será o tamanho da molécula. Então, peso molecular está relacionado diretamente com o comprimento da molécula. Quanto maior o comprimento da molécula, maior será a resistência do material. Imagina, por exemplo, que eu tivesse somente essas moléculas pequenininhas saindo lá da extrusora. Imagina que na extrusora, em vez de colocar o plástico, a gente colocasse água. E você puxasse a água lá na saída da matriz. Você não ia conseguir formar um filme. Por quê? Porque as moléculas da água estão ligadas entre elas, mas com uma força muito pequena. Quando a gente muda a forma de ligação das moléculas desse jeito para desse jeito aqui, uma ligação forte, aí a gente consegue fazer com que o material que está saindo seja puxado e transformado em forma de filme. Então, o peso molecular está diretamente relacionado com a resistência do material, resistência à tração do material. Resistência à tração. Polimerização é a reação que une moléculas pequenas para formar grandes moléculas. E o que é plástico? Plástico é um polímero, é um material de alto peso molecular, polímero, sólido como produto acabado. Então, o polietileno, o polipropileno, o PVC são exemplos de plásticos. São polímeros, são materiais formados pela repetição de muitas unidades pequenininhas, que são sólidos como produto final, como produto acabado. Para que moléculas pequenas, representadas aqui pelos elos de uma corrente, sejam unidas e formem materiais
como moléculas grandes com elevada resistência, elas precisam passar por um processo de polimerização que faz essa ligação entre as moléculas, representadas aqui pelos elos da corrente. Então, no reator, que em alguns casos, alguns tipos de processos, parece uma grande panela de pressão, são colocados os materiais, no nosso caso aqui para exemplificar, principalmente o eteno e o catalisador. O que o catalisador faz? Ele rompe as ligações do eteno e permite que uma molécula vá ligando a outra e assim sucessivamente formando grandes moléculas. Na prática, o que o catalisador faz é romper a dupla ligação, ou seja, cada tracinho aqui representa o compartilhamento de um elétron de um átomo com o elétron de outro átomo. No caso aqui, nós temos dois elétrons representados por esse tracinho compartilhados entre esse átomo de carbono e esse átomo de carbono, e outros dois elétrons compartilhados entre esse átomo de carbono e entre esse átomo de carbono. O catalisador vem aqui e rompe uma dessas ligações, que aqui são representados por esses dois pontinhos. No processo seguinte, na etapa seguinte, essa molécula que foi atacada por um catalisador encontra outra molécula e restabelece a ligação. Quanto maior for o número de moléculas que foram atacadas pelo catalisador que vão se unindo, maior vai ser o comprimento da molécula que está crescendo. Ou seja, quanto maior for o comprimento da molécula, maior é o peso molecular. E é esse comprimento das moléculas e o enrosco de uma molécula com outra que faz com que o material tenha resistência mecânica. É isso que permite que o produto fundido seja puxado e estirado em forma de balão sem se romper. Quando ocorre um processo, por exemplo, um processo de degradação, que é o rompimento das moléculas, nós estamos indo no sentido contrário, nós estamos diminuindo o tamanho das moléculas. Então, a resistência do material diminui. E uma das coisas que pode ocorrer é a instabilidade lateral do balão. O balão começa a dançar. Isso ocorre quando nós temos uma deficiência de materiais de alto peso molecular, de moléculas de alto peso molecular no produto. O peso molecular é uma das principais propriedades dos plásticos. Você já observou, por exemplo, que elevadas quantidades de material recuperado resultam em filmes com menor resistência ou maior instabilidade no processamento? Isso está relacionado com o peso molecular. Então, o peso molecular influencia em várias propriedades. A processabilidade é diretamente influenciada pelo peso molecular. A flexibilidade do material, a resistência à solda, a resistência ao impacto e a resistência à tração. Essas propriedades nós discutimos em maior profundidade durante os treinamentos. E aí, você já sabia que o peso molecular é uma das principais propriedades dos plásticos e que influencia diretamente na processabilidade e na resistência mecânica dos produtos? Veja mais sobre conceitos básicos em polímeros no próximo vídeo.